Bom dia, professores. Bom dia, turma. Hoje vamos apresentar sobre mecanismos de reparo do DNA. Então, introduzindo. A molécula de DNA é a única que é reparada e não substituída dentre as demais moléculas do nosso organismo. Quando falamos de reparo, nos referimos à sua capacidade de corrigir seus erros a partir de mutações. Pela molécula serem dupla hélice e ambas conterem as mesmas informações, muitos dos seus danos são facilmente corrigidos por esse fato. A sua falha é a causa de muitas doenças humanas hereditárias. Mesmo com a dimensão da importância e das mutações genéticas, na evolução da espécie, a sobrevivência depende da estabilidade genética. Porque imagine, não adianta uma espécie ter mutações genéticas e evoluir rapidamente se o seu genoma não é estável. Em pouco tempo essa espécie desapareceria. E a estabilidade resulta não só de mecanismos de replicação, como também do reparo do DNA que é danificado continuamente. Esses mecanismos existentes, conhecidos de reparo do DNA lesado, provavelmente são universais. Uma célula pode ter vários sistemas capazes de atuar ao mesmo tempo no DNA lesado. Agora, como vocês podem ver aí no slide, são os 6 tipos de reparo de DNA que vamos apresentar. São eles os reparo por reversão direta do DNA modificado, reparo por excisão de base, por excisão de nucleotídeos, de mau pareamento, reparo por síntese de DNA, translesão e reparo de bases bifilamentares. O primeiro tipo, o reparo por reversão direta do DNA danificado, se dá a partir da regeneração da base original. Esse mecanismo repara lesões causadas por luz e produtos químicos. Dentre esses 6 tipos que vamos apresentar, este é o primeiro que não depende da complementariedade ou homologia e inclui a remoção e a substituição de uma ou mais bases. O mecanismo de reparo por reversão direta do DNA danificado pode ocorrer por 2 caminhos. O caminho da quiltransferase, que são as enzimas que removem grupos alquilos que foram adicionados à posição 06 da guanina por mutágenos. Dentre as bases nitrogenadas afetadas por agentes alquilantes, a primeira a ser afetada é a guanina. Queria ler essa explicação sobre a enzima metiltransferase de Escherichia coli, que vai transferir o grupo metilo 6-metilguanina para a cisteína no sítio ativo da enzima. Entretanto, a transferência inativa a enzima e assim esse sistema de reparo pode ser saturado se o sistema de alquilação for suficientemente alto. Essa enzima, metiltransferase de Escherichia coli, pode também remover grupamentos metilo dos fosfatos que possivelmente interrompem a cadeia de DNA. O outro mecanismo de reparo por reversão direta do DNA danificado é por fotorreativação, que consiste na remoção dos dímeros de pirimidina, revertendo a modificação química que originou o dano. Esses dímeros de pirimidina são formados pela exposição do DNA à luz ultravioleta. Essa luz ultravioleta leva à fusão das pirimidinas, que gera uma distorção local da estrutura de reparamento. Daí, com a emissão da luz UV e a ação da enzima DNA fotoliase, o cromóforo ligado à enzima absorve luz de 300 a 500 nanômetros. Além disso, a DNA fotoliase, que é a enzima atuante, catalisa uma segunda reação fotoquímica, que desfaz o anel formado pela luz UV e refazendo as bases pirimídicas individualmente. Essa reação, além de ocorrer especialmente em procariotos, depende do gene que codifica a fotolise. O segundo mecanismo mais importante do reparo do DNA é a por excisão de base, do inglês Base Excision Repair. Esse mecanismo é feito pelas DNA glicosilases. Cada glicosilase detecta e remove um tipo específico de DNA danificado. O processo ocorre a partir da DNA glicosilase, que cliva a ligação glicosídica de uma base alterada. O resíduo de desoxirribose é clivado por uma AP endonuclease. Essa AP endonuclease tem o seu principal papel criando um entalhe no esqueleto fotodiéster do local AP criado quando o DNA glicosilase remove a base danificada. Em seguida, um bloco de resíduos é removido pela ação de uma exonuclease celular. E por fim, depois de todos os processos, o DNA terá algumas lacunas. Essas serão preenchidas e seladas por uma DNA polimerase e pela DNA ligase.
catalisando a formação de uma ligação fosfodiester. O principal alvo desse processo é o dano não volumoso à base, que pode ser causado por metilação, desaminação, oxidação ou perda espontânea de uma base. Um exemplo comum de reparo por excisão de base é o que acontece na correção da desaminação da citosina a uracila. O sistema de reparação reconhece a uracila como uma base estranha ao DNA. Lendo aí essa explicação dessa imagem, vemos que, primeiramente, a uracila DNA glicosilase hidrolisa a ligação entre a uracila e a molécula de desoxirribose. Nesse estágio, a cadeia do DNA está intacta, mas a base é perdida. A enzima AP endonuclease reconhece, então, essa fenda e cliva a cadeia em regiões adjacentes à base perdida. A DNA polimerase insere novamente uma citosina, de acordo com a orientação fornecida pela fita complementar não danificada, que contém uma guanina. Finalmente, a integridade da fita corrigida é restaurada pela DNA ligase. Então, até aqui acaba a minha parte. Agora, vou passar a voz para o Peu, que vai terminar a apresentação. Obrigado, um bom dia. Olá, sou Pedro e hoje vou falar sobre 4 tipos de reparo, começando pelo reparo por excisão de nucleotídeo. Esse processo é capaz de desfazer bloqueios de replicação-transição, além de reparar danos mais extensos que distorcem a hélice e impedem a continuidade da síntese de DNA. Essa via detecta, por exemplo, bases que tenham sido modificadas com grupos químicos grandes, como aqueles que ficam ligados ao seu DNA quando ele é exposto a um produto químico da fumaça do cigarro, além de ser usado para corrigir alguns tipos de danos causados por radiação UV, por exemplo, quando tomamos sol e ficamos queimados. O processo se dá por fases, na qual a fase 1 é reconhecimento da base danificada, aí na fase 2 é a montagem de um complexo multiproteico no local, a helicase abre o DNA para formar uma bolha. Na fase 3, é o corte do filamento danificado e a remoção dos nucleotídeos. Na fase 4, o filamento não modificado é usado como molde pelas polimerases que substituem o DNA que falta. E a fase 5 é a ligação do filamento pelo DNA ligase. As doenças que acometem são autossômicas recessivas em seres humanos e são causadas por defeitos nesse reparo. A xeroderme pigmentoso e a síndrome de Cockay são exemplos de doenças causadas por defeitos no reparo por excisão de nucleotídeos. Agora vamos falar sobre o reparo de mau pareamento. Ele é um reparo pós-replicação, ou seja, é restrito ao filamento recém-sintetizado. Algumas bases incorretamente pareadas conseguem escapar da revisão realizada pelo DNA polimerase durante o processo de replicação. Esse sistema recorre ao DNA recentemente sintetizado à procura de pares de bases mal pareadas e remove os segmentos de fita simples contendo nucleotídeos incorretos. Isso permite que o DNA polimerase insira a base correta na lacuna formada. Atuarão nessa etapa várias proteínas codificadas pelo gene SMUT. A dificuldade que surge aparentemente é de distinguir qual das bases de um par erroneamente formado é a incorreta, porque ambas são componentes naturais do DNA. Se a remoção de uma das bases fosse ao acaso, haveria a probabilidade de 50% de base correta ser removida e a mutação poderia ser perpetuada, ao invés de ser corrigida. O processo ocorre através de um sinal específico que direciona o sistema de excisão de erro exclusivamente para a fita recém-sintetizada. O reconhecimento de sequências guanina, adenina, timina, citosina, GATC próximas ao erro. As GATCs metiladas indicam a fita parental, enquanto que a ausência de metilação nessas sequências caracteriza a fita recém-sintetizada. Até aqui, falamos de mecanismos que são livres de erros, pois ou eles revertem diretamente o dano ou usam complementariedade de bases para inserir a base correta. Porém, existem ocasiões que o dano do DNA é tão extremo que não há como o mecanismo celular de reparo corrigir de forma precisa a molécula. Esses reparos levam o nome de reparo propenso a erro. Um desses processos é o reparo de DNA translesão. Ele contorna as lesões nas forquilhas de replicação paradas, devido a danos no filamento do molde. É realizada por polimerase de bypass,
nos quais apresentam os bolsões muito maiores, que conseguem acomodar bases danificadas. A principal função de uma polimerase propensa a erro é desbloquear a forquilha de replicação. Essa polimerase pode introduzir erros durante a síntese, que pode persistir e levar à mutação, ou pode ser corrigido por outros mecanismos também. O sistema SOS é um mecanismo de tolerância a danos que possibilita que uma célula troque a morte por um determinado nível de mutagênese. Ele é usado em último recurso. Esse sistema dá origem a mutações enquanto possibilita que a DNA polimerase contorne lesões nas forquilhas de replicação paradas, uma vez que a célula pode regular a expressão gênica de acordo com sua necessidade. O mecanismo do sistema SOS funciona da seguinte maneira. Quando é encontrada a lacuna do DNA danificado, as enzimas de recombinação REC-A unem-se às proteínas de ligação e formam um filamento de proteína. A REC-A atua como um sinal, que leva à indução de diversos genes que codificam membros da família de DNA polimerase bypass. Dessa maneira, a proteína REC-A promove reparação do material gênico de duas formas: por recombinação com a troca de fitas ou por indução dos genes SOS. E por último, vamos falar do reparo de bases bifilamentares. Ocorre quebra nas duas fitas de uma mesma molécula de DNA. Ocorre nas células em diversas circunstâncias, constituem uma das principais ameaças à integridade do genoma. São perigosas porque segmentos extensos de cromossomos, a centenas de genes que eles contêm, podem ser perdidos se a quebra não for reparada, levando à morte celular, e em organismos multicelulares e câncer. Uma grande variedade de agentes exógenos, incluindo a radiação ionizante e um número considerável de quimioterápicos, causam essas rupturas, bem como os agentes endógenos, a exemplo dos radicais livres. Existem dois tipos de reparo de bases bifilamentares: a união de extremidades não homólogas e a união de extremidades homólogas. Vamos começar pelas não homólogas. Nesse processo, as extremidades da molécula de DNA, apesar de terem perdido alguns nucleotídeos por degradação espontânea, são justapostas para recombinar. O mesmo mecanismo, o mesmo complexo enzimático realiza o processo de ligação entre duas extremidades. Desta forma, a sequência original de DNA acaba sendo alterada, e por isso considera-se um mecanismo sujo, já que normalmente envolve a perda, ou algumas vezes a adição, de uns poucos nucleotídeos no local do corte. Assim, a união de extremidades não homólogas tende a produzir uma mutação, mas isso é melhor que a alternativa que poderia ser em perder em sua totalidade o braço do cromossomo. Já as homólogas é bem mais comum em bactérias e leveduras, e também é mais preciso. Na recombinação homóloga, a informação do cromossomo homólogo, que corresponde ao danificado, é usado para reparar a quebra. Neste processo, os dois cromossomos homólogos se juntam e a região não danificada do homólogo ou da cromátide é usada como modelo para substituir a região danificada do cromossomo quebrado. A recombinação homóloga é a mais limpa que a união das extremidades não homólogas e não costuma causar mutações.